Nesse vídeo nós vamos estar falando de um tema e apresentando um livro a partir desse tema, do qual mais adiante, nós vamos falar de outros livros relacionados a esse tema, que é um tema teológico. E, nesse sentido, nós vamos estar falando de heresiologia contemporânea, ou seja, heresias que nós temos no nosso tempo, e quando nós pensamos que o mundo a cada dia está mais dinâmico e as heresias estão mais dinâmicas, estão surgindo novas heresias e nós às vezes não conseguimos nem acompanhar essas heresias e até mesmo, como é que diz, conceituar, aprofundar nas informações. E a todo momento, dado a atual globalização que a própria internet proporciona, sistematizar uma refutação dessas heresias, às vezes até é mais complexo, porque justamente a todo momento surgem novas heresias, e por que não dizer seitas, e a todo momento também nós devemos estar atentos, porque devido a essa navegação das informações muito rápida, nós precisamos estar atentos, porque essas heresias, essas seitas podem estar no nosso ambiente eclesiástico. Pois bem, nesse sentido eu vou estar aqui apresentando esse livro aqui do Ezequias Soares, da CPAD, Heresias e Modismos, uma análise crítica das sutilezas de Satanás. Esse livro aqui é um livro atual em dois sentidos. Primeiro, porque ele é um livro recente que trata daquelas seitas e heresias do qual nós já estamos acostumados, como o mormonismo, o testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia, o próprio espiritismo kardecista, porque nós precisamos tratar desse assunto, dado que o Brasil é o maior país espírita do mundo. Então, nós precisamos focar principalmente nas seitas e nas heresias que nós entendemos que são típicas da nossa realidade. Muito embora nós importamos, infelizmente, heresias de outros países. O brasileiro ele é muito atrelado a valorizar aquilo que é do outro país e, por conseguinte, importa tudo aquilo que é de outros países, por valorizar os outros países e diminuir a si próprio. E nesse sentido, essa atualização não é simplesmente daquelas seitas e heresias que nós já estamos acostumados, como já citado, né? Mas também, como já disse, das nossas heresias contemporâneas, tipo o triunfalismo, a teologia da prosperidade. Nós temos também a mariolatria. Ele tem aqui seitas orientais, a questão da regressão psicológica relacionada ao movimento que ficou muito famoso, que foi o G12. O cristianismo judaizante e a superstição religiosa. Quando a gente fala, irmãos, de superstição religiosa, o brasileiro ele é muito típico à superstição e ao sincretismo. E é muito comum no nosso meio evangélico nós termos no nosso meio várias questões e várias heresias atreladas a essas superstições. Por quê?
Porque ao mesmo tempo que o brasileiro ele é supersticioso, ele é um povo, nós somos um povo muito interesseiro, muito prático, muito voltado a uma religiosidade voltada para as nossas necessidades. Por isso que também a própria teologia da prosperidade, ela é muito comum no nosso meio, e as religiões neopentecostais elas são fortes aqui no nosso meio. Por exemplo, quando ele pega a parte aqui da superstição religiosa, ele dedica pelo menos 100 páginas para os vários tipos de superstições que existem. Sexta-feira 13, animismo, fetiches, amuletos. Ele pega aqui a questão etimológica, a inversão de valores, e no final ele trata como essa questão da superstição é incompatível com a nossa fé. Ele dedica um penúltimo capítulo aqui ao discernimento espiritual do crente, né? Ele dedica mais de 100 páginas a essa questão do discernimento espiritual, ele falando de sinais e prodígios, de espírito de adivinhação. Ele coloca a teologia dessa questão do discernimento espiritual. Ele dá várias dicas aqui de como você discernir, porque apesar de a pessoa ter um dom de discernimento de espírito, a pessoa tem que estar atenta aos sinais daquilo que supostamente pode ser uma coisa de Deus, mas não é. Tem um capítulo aqui sobre o triunfalismo, que é, de certa forma, uma extensão, um puxadinho da teologia da prosperidade. E por quê? É uma ideia errônea, biblicamente. Porque o triunfalismo, ele prega de que você vai ter sucesso ao tempo todo, em todos os sentidos da sua vida, você vai ter prosperidade. E qual a grande questão? A armadilha da questão triunfalista é porque o triunfalismo está relacionado às nossas necessidades diárias. Se você tem um problema financeiro, material, essas palavras triunfalistas, elas vão lhe atacar. Por quê? Porque você está numa situação de vulnerabilidade. Se você está numa situação de vulnerabilidade, uma palavra triunfalista, ela vai ser boa para você, ela vai surgir uma tentação em você, né? Com isso, o triunfalismo não significa dizer, a crítica ao triunfalismo não significa dizer que você tem que aceitar o fracasso, de que você tem que ser uma pessoa desanimada, ou que você não queira melhorar a sua vida, suas condições materiais. Mas a teologia triunfalista, ela vai de encontro e ela omite certas coisas que estão na Bíblia. De que muitos dos homens de Deus, eles passaram por privações materiais, eles passaram por perseguições. Aos nossos olhos, o personagem bíblico é tipo uma estrela de Hollywood, quando a gente lê. Mas, no contexto em que ele viveu, muitas vezes ele passou por uma série de dificuldades e necessidades no âmbito emocional, no âmbito psicológico, no âmbito material. Certamente eles não tinham status social que a gente projeta que existiam neles, entendeu? Então existe muito uma omissão, uma má-fé na omissão das informações daquilo que a Bíblia diz sobre a realidade dos personagens bíblicos. Claro, existiam na Bíblia reis que Deus colocou, pessoas em grande status social que Deus colocou, mas existiam aquelas pessoas que foram perseguidas, mortas, e que, aos olhos humanos, foram fracassadas. Você acha que um Estevão, que morreu ali em Atos, apedrejado, ele foi uma pessoa bem-sucedida? Você acha que Paulo, que negou a sua postura que tinha antes como
um judaizante, uma pessoa que era zeloso pelos ritos judaicos e tinha um status social, ele, quando se tornou cristão, ele tinha esse mesmo status? Ou ele enriqueceu através do evangelho? Não. Mas a teologia triunfalista, ela nega histórias, por exemplo, como de Jeremias, que foi colocado no poço perseguido, colocado a pão e água, ou como Isaías, que foi encerrado ao meio. Será que aos olhos humanos hoje essas pessoas são pessoas bem-sucedidas, de sucesso? Reitero, com muitas aspas, eu não estou aqui querendo fazer apologia do fracasso ou da miséria. Mas essa teologia triunfalista, ela omite a realidade da Bíblia. Aqui também tem o cristianismo judaizante, que é tão presente. Quantas igrejas nós temos aqui no nosso país que colocaram elementos aí do judaísmo, guardando o sábado às vezes, a Arca da Aliança, a apologia a Israel, sendo que Israel é um país hoje que tem uma grande aversão ao próprio Evangelho, à pregação do Evangelho, né? Então nós temos aqui, pelo menos 20 páginas dedicadas ao cristianismo judaizante. Temos aqui 17 páginas dedicadas à teologia da prosperidade, onde ele vai contar também a própria história de como surgiu a teologia da prosperidade. Nós temos o capítulo 8 aqui, dedicado às seitas orientais. Ele vai dedicar aqui pelo menos 24 páginas. Seishonoye, Igreja Messiânica, Meditação Transcendental, Hare Krishna. Né? Ele vai colocar aqui os conceitos teológicos do Extremo Oriente, a regressão psicológica, pelo menos 15 páginas aqui sobre a regressão psicológica, que ficou muito famosa lá no início dos anos 2000. Ele dedica um capítulo à mariolatria, que está relacionado ao catolicismo. E a questão da mariolatria parece não ser novo para nós, mas é um assunto pouco estudado, porque talvez seja um assunto muito óbvio para nós evangélicos, mas é um assunto que às vezes a gente não sabe como se embasar, por incrível que pareça. Você pega um católico que vai pegar lá Apocalipse 12, onde fala da mulher que estava vestida de sol, com a coroa, aí o católico vai falar, isso aí é Maria, e que ela foi perseguida ali pelo dragão. Se o católico pega muitos dos nossos crentes hoje com esse texto, eles vão ficar tontos, porque às vezes não sabem explicar qual o conceito que está de trás do capítulo 12 de Apocalipse. Ele tem aqui Testemunho de Jeová, mais de 60 páginas, a própria reencarnação, mais de 20 páginas, o mormonismo, mais de 40 páginas sobre o mormonismo. Né? O primeiro capítulo ele vai falar sobre a sutileza de Satanás no fim dos tempos. Tem a questão do islamismo, que é pouco estudado entre nós. Claro que às vezes é pouco estudado porque em certas regiões, eu mesmo que sou do interior, talvez não faça muito sentido estudar o islamismo, porque eu acredito que praticamente ninguém da minha cidade é do Islã, entendeu? Mas nos grandes centros você vai ver muito, entendeu? E você tem que entender essas seitas. E aqui no final ele tem um apêndice filosófico, que ele vai pegar um pouco da história da filosofia antiga, né? Ele vai pegar aqui, pelo menos do período pré-socrático até a era cristã. Então, assim, ao meu ver, esse último capítulo, para a maioria dos crentes, que ele vai dedicar aqui um pouco mais de 20 páginas, 20 páginas desse apêndice filosófico, talvez não seja interessante para a maioria das pessoas. Primeiro, porque não tem interesse em filosofia, tem aversão à filosofia, e acredito que isso não possa ser interessante para estudar o contexto de tudo aqui que ele está falando. Mas eu acredito que a ideia do autor era fazer você entrar no mundo dos assuntos que ele está lidando, mesmo porque ele está falando de história.
né? Quando ele vai pegar a questão da reencarnação, a reencarnação não é necessariamente voltada para a questão do kardecismo. A doutrina da reencarnação remete desde os períodos da antiguidade. Então, você trabalhando essa questão do Platão, que acreditava na reencarnação, ele tinha uma filosofia espírita ali, dentro da sua filosofia, contextualiza tudo aquilo que ele está dizendo. Mas, ao meu ver, para a maioria das pessoas, você aproveitar aqui, expandindo os outros assuntos, ou trabalhando de alguma outra seita, para mim seria o mais interessante, né? Mas aqui, reiterando, qual a grande sacada desse livro, né? O que há de especial nesse livro? Primeiro, ele vai tratar de uma maneira mais atualizada, por ser um material mais atual, das seitas que já são tratadas comumente como Testemunho de Jeová, mormonismo e coisas do tipo. E, por outro lado, ele vai tratar de assuntos que são já temas mais contemporâneos, né? E que, às vezes, você não tem um grande material. Quando você fala assim, a regressão psicológica, a doutrina da regressão psicológica não é nova, né? A gente tem aí pelo menos 20 anos, né? Se a gente faz a alusão ao G12. Mas sempre é bom ter um material a mais sobre o assunto que aprofunda mais. Porque sempre num material diferente você vai ter alguma coisa a acrescentar. Não é mesmo? Então esse livro é muito interessante por causa disso. Eu aqui adquiri outros livros relacionados a essas que eu chamo heresias contemporâneas. E vou estar depois apresentando para vocês aqui em review. Certo? E aqui, para quem gosta de apologética, de heresiologia, esse é um livro fundamental. Por quê? Como já disse, heresiologia é um tema que, entre os nossos líderes, entre as nossas igrejas, existe uma aversão, né? A igreja contemporânea é uma igreja muito mais prática. Ela quer dar resultados. Ela quer chamar pessoas. E tratar de assuntos doutrinários e assuntos heresiológicos, infelizmente, não é uma coisa palatável para nosso contexto contemporâneo, não é mesmo? Mas ainda assim, é um livro aqui de quase 400 páginas. Como eu já disse, os assuntos principais aqui, mormonismo, Testemunho de Jeová, aquelas heresias já conhecidas, tem um aprofundamento muito interessante, mesmo porque o autor dedica muitas páginas a essas heresias, essas seitas, né? Eu que estou começando a ler sobre o mormonismo e conheço pouco, eu achei muito interessante, e tem poucos materiais sobre o mormonismo no Brasil. E aqui ele pega também não só as doutrinas, mas a questão histórica. E outra, o livro é cheio de referências, não só das obras dessas seitas, as obras ou a literatura principal dessas seitas, mas de fontes segundas que você pode consultar para reforçar o seu estudo. Então, por exemplo, quando ele fala de mormonismo aqui, ele fala dos textos principais do mormonismo, e o Ezequias Soares aqui, ele mostra esse capítulo sobre o mormonismo eu gostei bastante, ele mostra um grande conhecimento histórico e doutrinário, citando os documentos e refutando racionalmente, biblicamente, essas seitas, os argumentos das seitas. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Eu vou estar apresentando outros livros sobre essa temática, estou preparando aí, e até a próxima.